Todo mundo que tem uma confeitaria pet sonha em tornar a sua produção muito mais eficiente. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Dicas de como conquistar a sua demanda e também os tutores mais difíceis. Além disso, quero falar algumas técnicas culinárias que nós utilizamos na Chef de Animale e vai te ajudar muito nesse processo da confeitaria pet. Sejam bem-vindos hoje, agora na quarta-feira. Nosso tema de hoje, vou fixar aqui, esperar o pessoal entrar. Quero dar boas-vindas aos novos alunos, sejam bem-vindos. Muita gente nova nos nossos grupos, na nossa comunidade Chef de Animale. O pessoal já está aprendendo muito e também nossos alunos queridos nos ajudando aí nesse suporte, né, a todos os novos alunos. Sejam bem-vindos, a gente está muito feliz com essa turma nova, muita coisa nova também na comunidade Chef de Animale. Deixa eu escrever aqui, então, o nosso tema de hoje. Vamos lá, pessoal, participem, vão me mandando aí as mensagens, qualquer dúvida que vocês tiverem no meio dessa live, pra gente deixar ela ainda mais enriquecida, com mais conteúdo, e a sua dúvida pode ser a de outra pessoa, então você vai estar ajudando também aí seus colegas, os nossos seguidores, a dar mais informações para vocês e ajudar aí a produção de vocês ficar muito mais eficiente. Então, colocando aqui o tema. Olá, olha aí os novos alunos, que bom ver carinhas novas aqui comigo. Vamos publicar, vou fixar o tema aqui, vamos começar a conversar. Então, nessa aula de hoje, quero falar em como você vai tornar a sua produção mais eficiente e também falar algumas técnicas culinárias que nós utilizamos na Chef de Animale e com certeza você também vai fazer na sua confeitaria pet. Vamos seguir aí do conceito que vocês já estão trabalhando, né, nesse ramo da confeitaria pet, já tem aí sua ficha técnica operacional, já sabe qual é o processo que você vai fazer, já escolheu o seu cardápio, seu fornecedor, onde você vai fazer as suas compras, você vai direto comprar, você vai fazer pedido para ser entregue aí na sua empresa. Então, a cozinha já está funcionando e eu quero aí dar toda a sequência para vocês moldarem. Cada empresa, né, ela vai trabalhar de uma forma, mas tem alguns pontos que a gente não pode deixar de lado, que eu quero aí fazer algumas perguntinhas para vocês mesmo responderem para si e ver qual vai ser a forma mais eficiente de vocês trabalharem e terem sucesso, né? Tem uma dica aí já de início, né, pessoal? É você entender qual é o fluxo da matéria-prima que você está trabalhando e também do seu processo. Quem está começando na confeitaria pet normalmente opta por alguns itens, algumas receitas e não aí criar um cardápio tão amplo, né? Mas eu quero ajudar vocês também a aumentarem o seu cardápio sem com que vocês acabem aí desorganizando a sua produção, tendo uma maior variedade de produtos dentro nos moldes que vocês já estão acostumados. Para você fazer isso, você precisa então entender esse fluxo do seu produto, tá? Como vai ser o seu processo dentro da cozinha pet. Basicamente, a gente aí tá falando da mesma forma de uma cozinha para humanos, né? Uma cozinha de um restaurante ou de uma fábrica, nem que seja pequena, mas ambos precisam aí entender qual é o processo. Tá, Carol, quando você está falando de fluxo de matéria-prima, do que você está tentando falar? Pessoal, desde o momento em que uma matéria-prima ela entra dentro da sua empresa, até o momento que ela vai estar com aquele produto
já embalado, já pronto para venda. É isso que eu quero falar. Então vamos lá, pensando aí uma coisa muito simples, em um vegetal, né? Como que vai chegar esse vegetal na sua empresa? Qual todo o processo que ele vai fazer até ele ser finalizado e estar junto no produto, junto nessa receita, até ser entregue a seu cliente. Então, você precisa aí fazer esse fluxo. Se você não tem o projeto, por exemplo, da sua empresa, você pode pegar uma folha sulfite e fazer o desenho aí da sua empresa para você começar a fazer o fluxo. De que forma? Você vai fazer todo o caminho que essa matéria-prima percorre. Desde o momento que ela chega, como que ela chega? Ela chega através de um fornecedor que vai entregar aí para vocês, ou então você mesmo vai fazer as compras. Quando você chega com essas sacolas, o que você faz? No caso dos vegetais, você já vai lavar de imediato, ou você vai deixar armazenado ele em algum local que ele só vai ser higienizado no momento que ele vai ser feito. O fluxo, né, depende aí também de como você está utilizando esses produtos. Então, se tem um vegetal aí que você compra que ele tem uma baixa validade, ele estraga mais rápido, a minha indicação sempre é você já fazer a higienização desses vegetais para que eles sejam armazenados dentro da geladeira. No caso de vegetais que ocupam muito espaço, se você tem aí uma grande utilização, eles podem ser armazenados em um local seco, né? Aí não dentro da geladeira, que a gente não vai colocar um produto sujo dentro da geladeira, e ele só ser higienizado no momento em que você for utilizar. Sempre quando você for fazer algum produto, né, seja qualquer receita, seja petisco seco, seja bolo, seja uma sobremesa, você precisa aí fazer um mise en place de todos esses produtos. Isso vai te ajudar muito na hora da produção. Isso significa o quê? Separar tudo que você vai utilizar. Então você já pesa todos os ingredientes. No caso aí de um biscoito, vamos fingir aí que a gente está fazendo um biscoito de... O que alguém quer dar uma dica? Um biscoito de frango tradicional. Então a gente vai fazer de frango com cenoura, por exemplo. Então o que eu vou precisar? Eu vou precisar da cenoura, eu vou precisar do frango, eu vou fazer em que tipo de caldo, vou fazer um cozimento, não vou. Então aí a gente já começa a pensar. Pensa exatamente em todo o processo, certo? Então a gente vai precisar aí desde uma panela para fazer o cozimento, a gente vai precisar do equipamento que é um liquidificador ou um mixer, a gente vai precisar dos refratários para depois de liquidificar colocar dentro do refratário. Vamos adicionar as farinhas, todos os ingredientes, aí depende muito da sua receita, né? Vamos fazer uma receita fake aqui, pessoal, uma receita de cabeça. A gente vai adicionar um ovo, 100 gramas de um tipo de farinha, 100 gramas de outro. Isso tudo, ela já tem que estar preparado na sua frente. Isso porque vai diminuir muito o tempo da sua produção, onde você não vai ficar naquele corre-corre procurando as coisas. Então não é só os ingredientes. Quando eu falo fluxo da matéria-prima e também no processo, é porque você vai precisar de uma série de equipamentos, de utensílios durante esse processo. Então, se já tiver tudo organizado, vai ser muito mais rápido de você fazer todo esse produto e também você já vai começar a entender melhor o que você sempre vai precisar para fazer diversos tipos de produtos. Ó, os passarinhos estão cantando por aqui, pessoal. A gente precisa otimizar também esses ingredientes, né? Aí falando de ingredientes básicos que a gente utiliza, como também no caso aí de a gente está comentando também no caso dos produtos sazonais. Isso acontece muito, né, na culinária humana e também na confeitaria pet. Existem aí alguns produtos que são produtos sazonais, são produtos que a gente não encontra durante todo o ano. Então vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, aqui na nossa região, o pinhão, né? Existe uma época do ano, 3 meses, que a gente consegue ele com muita facilidade. Então, eu gosto de fazer os petiscos com pinhão, mas não é um tipo de petisco que ele vai ficar fixo no meu cardápio. Isso porque eu até conseguiria fazer armazenar esse produto, mas não durante muito tempo, né? Então pensa, se eu tenho ele durante 3 meses do ano
eu quero fazer o congelamento desse produto, eu vou aí ter a garantia de no máximo mais 3 meses. Então eu só vou conseguir trabalhar com esse produto durante 6 meses do ano. Não estou falando para vocês não trabalharem com esse tipo de produto, mas eu digo que vocês precisam saber e entender que esse produto ele pode sair do mercado um período ou então ter um aumento do preço muito exorbitante. Então é esse ponto que vocês precisam estar bem ligados aí para não acontecer de você ter que atender, né, um cliente e acabar saindo no prejuízo. Quando a gente, não só quando a gente inicia, porque até hoje, né, na Chef de Animale, a gente quer atender a necessidade daquele pet e também do tutor, muitas vezes, né, porque às vezes a necessidade é mais do tutor do que do pet. Então, o tutor quer alguma coisa e a gente tem aí, querendo ou não, a vontade, né, de atender esse cliente. Então, é esse cuidado que você precisa ter. Outros produtos, né, que acontecem. A batata doce roxa é um produto maravilhoso para utilizar de cobertura. E a gente usa bastante na Chef de Animale. Mas, se alguém for aí observar o nosso cardápio de bolos, por exemplo, esse produto, ele não está ali por esse motivo. Eu não encontro ele todas as vezes que eu quero e quando encontro, muitas vezes ele tem aí um alto custo. Esses produtos são muito legais de usar, não me entendam mal, tá? Eu só acho que vocês têm que pensar muito em questão de deixar um produto que tem aí uma matéria-prima sazonal e você não vai conseguir atender o seu cliente ou então vai ter que ou sair um pouquinho no prejuízo ou a margem de lucro ser menor ou então aumentar o preço muito alto para o cliente. Não que você não possa fazer isso também, mas é sempre interessante você informar o cliente. Então, muitas vezes, quando a gente lança um produto aí de data comemorativa, como por exemplo, vamos seguir aí a linha do pinhão, a gente acaba conquistando os paladares de alguns pets e também aí, por ser um produto diferente também, o cliente ele também acaba achando que o pet gostou muito daquilo e ele quer que a gente refaça esse produto. Muitas vezes a gente não vai encontrar, aí a gente tem que ser bem claro com o cliente e comentar. Ou então, antes de você aceitar pegar esse pedido, você procura entre os seus fornecedores ou nos locais que você sempre compra, se você irá encontrar e qual o valor você vai pagar desse produto. Só então você aceita fazer o pedido para o seu cliente, para ele também não ter uma frustração aí, onde você falou que ia conseguir atender e não vai, né? E também já passa o valor desse produto. Essa é uma forma de você conseguir, atender o que ele deseja e também não sair no prejuízo. Mas lembrando aí que alguns tipos de produtos, que os tutores nos pedem, acabam sendo um pouco mais complicados durante o processo de fabricação. Então, outro ponto que eu tenho aqui para falar para vocês em questão de ter uma produção mais eficiente é vocês fazerem esse planejamento de dias que você vai poder aí ter uma produção diferente dentro da sua cozinha pet. Isso porque alguns produtos, quando são personalizados, então quando você atende alguns clientes, normalmente, como todo mundo, acho que todo mundo pode falar isso, a gente é imediatista, a gente é ansioso realmente para aquilo aconteça e quer que seja de imediato. Então a gente precisa aí atender esse cliente sim, mas dá um prazo de fabricação, tá? Você não precisa atender de imediato se for no caso aí de um produto personalizado, ainda mais se for falando de algum ingrediente sazonal. Então, atendam, mas ponham os seus dias, os seus prazos, porque o planejamento, quando você já está aí com bastante demanda, o fluxo da cozinha está mais intenso, algum produto personalizado, ele pode acabar atrasando bastante a produção. Isso porque você para, basicamente, para fazer aquele produto para aquele cliente. E normalmente é uma pouca quantidade.
Então, atendam os seus clientes de forma personalizada, mas separem alguns dias. O planejamento de formas, né? Esse planejamento, ele tem que estar muito consciente de acordo com o teu fluxo de saída de produtos. Então, se a gente aí tem uma saída maior, falando em biscoitos, você trabalha com biscoitos, você trabalha com produtos refrigerados e também trabalha com bolos de aniversário. Olha aí, vamos supor, né? 3 linhas. E a tua maior saída, a tua maior demanda está nos biscoitos. Então, vamos supor aí que você trabalha de segunda a sexta. Quantos dias ou quantos períodos vão ser necessários para você se dedicar a apenas esse produto, tá? Então, a gente precisa dividir aí a semana de acordo com o que você tem mais fluxo, que você tem mais saída, né, na sua produção. E dentro desses dias, você pode aí colocar um dia ou 2 períodos para você fazer os seus testes, criar os seus produtos e também atender de forma personalizada esse tipo de cliente, tá? Então aí é uma forma de você não se bater durante o seu processo. Se você tiver uma demanda um pouco menor e conseguir fazer esse atendimento durante o dia de forma personalizada, legal. Mas eu sempre recomendo você colocar no segundo dia. A gente atende bastante cliente de forma personalizada em questão de patês, de biscoitos que os pets têm alguma alergia, como bastante biscoito de carne de rã ou biscoitos que não aceitam a farinha de trigo integral, né? Então a gente tem sempre algumas opções a granel, que a gente chama, que são aí produtos diferenciados, né? Então a gente sempre mantém uma produção muito pequena desses produtos em comparação aí à quantidade de biscoitos tradicionais, né? Que são esses produtos que são de venda da loja, produtos à pronta entrega, produtos de revenda. Então o volume é muito pequeno e a gente sempre deixa aí 2 dias, né, da semana, 2 manhãs, na verdade, são 2 períodos, que é para realmente atender esse tipo de produto. Claro que é uma pessoa que fica responsável por fazer esses produtos, né? Então, se você é sozinho, se você está começando ou aí tem poucos colaboradores dentro da sua empresa, é muito importante você ter essa organização. Na verdade, não só quando você é pequeno, quando você é grande também, né, gente? Mas eu falo isso porque eu entendo que muitas pessoas iniciam aí a confeitaria pet sozinhos ou então com a ajuda apenas de mais uma pessoa, né? Além do responsável técnico, né? E toda essa parte terceirizada. Então é por isso que eu quero dar a dica para vocês. A gente tem que atender sim os clientes, mas também a gente precisa ter o tempo para isso, para não se atropelar na produção e o prejuízo vir de outro lado, tá, pessoal? Então eu quero falar um pouquinho de petiscos secos, né? Os petiscos secos, para quando você tem aí a sua produção ou sua grande produção de petiscos secos, além de todo esse processo que eu já falei aí, do fluxo da matéria-prima, você observar esse processo até o momento da embalagem, os biscoitos secos, eles têm que ser dado uma bela atenção aí na parte da embalagem desse produto. Esse produto, assim que você retira do forno, ele precisa ter um local onde ele vai ser armazenado para baixar a temperatura. E a minha dica de petiscos secos, você não manter esses produtos de uma forma de armazenamento errada. Que forma é essa, Carol? Como assim armazenar errado? Quando você retira esse produto, como que você vai manter a maior qualidade dele? Como que você aí vai ter menos riscos de qualquer tipo de contaminação? É você esperando baixar a temperatura, assim que ele estiver na temperatura ambiente, você já colocar dentro dos saquinhos, já porcionar e já lacrar esses saquinhos, seja aí qual você está utilizando para efetuar a venda, né? Seja os craft, sejam esses saquinhos zips, né, de plástico, ou até mesmo em potinhos separado. Isso vai fazer com que você garanta, tá? Tenha segurança do produto e também garanta a qualidade. Você pode trabalhar com diversos tipos de petisco seco, visando aí que a validade deles tem um pouco mais do que produtos congelados ou refrigerados, tá? Só comentar aqui
Por que, né, que eu friso bastante nos biscoitos? Porque eu acho que os biscoitos, eles podem ser aí responsáveis por uma porcentagem muito grande nas vendas dos seus produtos, tá? Então, ter uma diversidade que atendam os clientes também é muito importante. Eu não tô falando aqui para você ter uma linha de 10 tipos de biscoito, mas você tem que imaginar aí quais são os maiores pedidos hoje em dia. Então, vamos lá. Preferência sempre petiscos salgados à base de proteína. Então, sempre ter um biscoito aí que atenda, né? Sempre falo que no mínimo dos biscoitos, no mínimo 2 sabores salgados, tá? Entre todas as opções que a gente tem aí, carne, frango, fígado, algum tipo de peixe, algum tipo de ave. Então, você consegue fazer uma diversidade muito grande, né? E você pode ainda não fazer uma mistura muito grande desses ingredientes, como por exemplo, a gente tem aí na loja de carne, beterraba e alecrim. Se você está iniciando, né, opte pelo simples, né, 2 biscoitos salgados mais simples, quem sabe apenas com um tempero. Isso porque quando a gente inicia com tutores que nunca viram nenhum produto natural, às vezes, se esse pet passar mal, ele vai referenciar ao biscoito ou então algum dos ingredientes dos biscoitos. Por isso que é bacana você ter esses biscoitos mais simples mesmo, sem uma grande quantidade de ingredientes, sem muitos tipos de farinha. Então isso é bem legal, porque também aí para tutores, né, que estão começando a oferecer esse tipo de petiscos pets, eles têm mais confiança e se sentem aí mais seguros em oferecer um produto com menos ingredientes, tá? Os produtos secos doces, no caso dos biscoitos doces, também é essencial você ter um tipo desse petisco. Além de que os pets gostam bastante, também existe uma grande parte surgindo aí de muitos tutores, clientes e também quem está produzindo, né, sendo vegetariano ou vegano. Então é importante você ter esse tipo de petisco, não só pelos tutores, mas também pelos pets, para ter um petisco diferente, né? Uma coisa que a gente não encontra aí com facilidade nas partes industriais, normalmente são à base de proteínas, então também traz curiosidade para os tutores aí conhecer esse tipo de produto, oferecer, então vai dando mais curiosidade também. Olha só, deixa eu dar uma lidinha aqui se tem alguma perguntinha. Vamos lá, gente. Desculpa aí que eu acabo falando bastante, eu acabo me perdendo aqui de olhar as perguntas, tá? Mas vou dar uma olhadinha aqui, ver se eu consigo observar algo. Meus biscoitos ficam curvados. O que eu posso fazer? Gente, normalmente é a quantidade, ó, tem alguns pontos aí, né? A gente tem que entrar mais a fundo, saber que tipo de massa, que tipo de farinha, mas alguns pontos que fazem os biscoitos inchar ou ficarem curvados. Primeira coisa, espessura do biscoito, né? Se tiver muito fino, ele tem maior risco de ficar curvado. Outro ponto, massas muito úmidas, então muita umidade dentro dessa massa, a massa que ela fica um pouco mais pegajosa, também tem o risco de estufar ou então curvar. Outro ponto, abrir o forno, gente. Colocou o biscoito dentro do forno, não abre nos primeiros 10 minutos. Deixa esse biscoito retirar um pouco da umidade para ter aí o tempo dele, para você não oscilar essa temperatura, né? E acabar ocasionando aí ou uma bolha ou realmente ele ficar meio curvadinho. Pontos da massa. Essas massas de biscoito, elas não são para ficar sovando sem parar, gente. Não é pão, tá? Então, ela apenas precisa ser misturada, ficar aquela massa homogênea.
Então, alguns pontos aí que pode acontecer, né? Isso depende, essa questão de umidade dentro do biscoito, ela depende dos ingredientes que você está utilizando, basicamente. Então, você está usando uma fruta com muita umidade, junto com farinhas que são mais oleaginosas, como é o caso da farinha de amêndoas ou da farinha de amendoim. Então, são alguns pontos que podem acontecer para ter esse estufamento ou então essa curvatura nos biscoitos. Os biscoitos devem ser embalados assim que esfriam? A Tati está me perguntando. Sim, Tati. Isso porque você pode também, né, colocar ele dentro de um pote, por exemplo, depois de eles esfriarem, e fazer aí, depois de algumas horas, essa embalagem nos saquinhos. Mas a gente já faz essa embalagem logo depois que eles esfriam, para realmente não ter nenhum risco de contaminação, eles não ficarem ali. A gente, na Chef de Animário, a gente tem uma estufa embaixo do forno. Ela é uma estufa toda perfuradinha nas laterais, então ela não tem risco ali de entrar, né, algum inseto ou com a poeira da própria cozinha. Mas é claro que cada processo que você faz, o risco é maior. Então, se você coloca ali debaixo da estufa, aí você tira, coloca num pote, aí tem um cliente que fez o pedido, aquele biscoito não tem embalado, você vai embalar na hora. Então, entende o que eu tô falando? Todo esse processo ele acaba tendo um risco maior de contaminação. Então, não tem porquê a gente acabar adiando essa embalagem, né? A partir do momento que ele entrou na temperatura, você já pode fazer a embalagem. Você não embala o biscoito quente, né? Só para deixar claro, porque se o biscoito ainda estiver quente, você fechar esse saquinho, vai criar umidade ali dentro. Então também tem risco de criar algum tipo de fungo, né? Criando umidade dentro do biscoito. Como evito o mofo do biscoito? Gente, o mofo, ele é aí responsável também por causa da umidade. Então, não tem segredo, né, na questão da validade dos biscoitos. É você retirar essa umidade o máximo possível. Isso significa que o biscoito ele tem que ficar crocante. Ah, mas eu quero um biscoito macio. Você pode ter um biscoito macio, mas ele não vai ter uma validade aí muito maior do que 10 dias, por exemplo. E esse tipo de biscoito fofinho é até uma forma que você pode até armazenar na geladeira para dar um pouco mais aí de validade para ele, tá? Então, assim, não tem segredo, gente. É retirar a umidade. Como que a gente retira a umidade? Calor do forno. As formas perfuradas são ótimas para isso, que tem a entrada de ar, né? Você consegue, o biscoito ele vai assar em cima e também embaixo por causa desses furinhos. E você pode aí ir diminuindo a temperatura do forno para eles não torrarem e ficarem mais sequinhos, mas a única maneira de evitar mofo é realmente a retirada de umidade dos produtos. Isso não é segredo, tá, gente? Aí como você vai retirar essa umidade depende muito da massa do seu biscoito, mas uma ótima dica é dessa forma, você ir baixando a temperatura do forno até que ele esteja pronto, ou então, assim que o biscoito estiver pronto, você desliga o forno e mantém ele ali dentro. Isso vai fazer com que o forno vai diminuindo a temperatura, você também aí não vai ter esse gasto de energia, né, de continuar ele funcionando, e vai deixar o seu biscoito bem crocante. Isso já no final, né, pessoal, a hora que o biscoitinho já estiver assado. Pensei em fazer bolinho de batata e sardinha. Pode ser? Pode. E olha, funciona super bem, tá, gente? Até o pessoal aí tem muito receio com o peixe, né? Mas o peixe é muito benéfico para os pets. E os cachorros amam demais os peixes também, tá? Não só a sardinha, né? A sardinha, ela é o auge, assim, porque ela é muito aromática para eles, né? Então funciona super bem. Mas outros peixes que vocês também encontram com muita facilidade, peixes de rio em geral, para fazer petiscos pets funcionam super bem. Ou então, para fazer petisco, você pode até mesmo utilizar peixes como atum, salmão, tem uma variedade muito grande aí, né? Também a tilápia a gente encontra em todo local, ela é ótima e super fácil de fazer petiscos. Fazemos coxinhas de frango, de batata doce, cenoura, salsinha. Algum problema para a pele? A não ser que o pet tenha uma alergia específica, né? À proteína
ou então aí ao carboidrato. Até mesmo a cenoura, tem alguns cães que tem essa alergia, né? Alergia que eu digo de alergia de pele mesmo, tá, gente? A gente tem bastante clientes aí que eles fazem aquele exame onde sai específico, né? Quais são as alergias. E o frango, como proteína, é uma das mais alérgicas, e a cenoura é um dos vegetais mais alérgicos também, que a gente mais vê aí, né, com a nossa rotina da chefe de animal. São alguns dos produtos que os pets têm bastante alergia. Ninguém imagina, né, mas realmente tem cães que são... Esse exame é muito bacana, porque ele sai específico, gente, ele sai assim... Ele tem alergia ao tabaco, tem alergia à barata, além dessa série de produtos e ingredientes, né? Então é um exame bem bacana para quem tem um pet muito alérgico, tá? Na hora de cortar a massa, deve ficar mais grosso o biscoito, tem que ficar bem crocante. Ó, a parte da crocância é isso mesmo. Quanto mais crocância, mais sequinho, quando fazer o creque mesmo, que você pode quebrar um biscoito, olhar na parte interna dele, tá? No meio, no centro do biscoito, e até pegar uma faquinha ou então passar com o seu dedo para você ver como está o nível de umidade ali dentro. Então isso aqui não tem nada mesmo, tá? A massa deve ficar mais grossa? Não, gente, ela não precisa ficar grossa, tá? Quando eu falei ali em cima que acontece de curvar quando tá com a espessura muito fina, né? Foi aí falando dessa questão. Tem gente que quer fazer o biscoito bem fininho mesmo. Aí é bem difícil você conseguir manter ele retinho, tá? Então, é uma espessura média. Não tenho nenhum biscoitinho pra mostrar aqui pra vocês, mas numa próxima live, amanhã cedo, tem aí o nosso biscoito de abóbora, tá? Do tema Halloween. E eu vou mostrar bem a espessura. Não perde, 8h30 da manhã. Toda quinta tem live de receitinha. Olha, a Tati tá me perguntando. Então, o biscoito bem sequinho, após aberto, eu guardo só em um pote. Moro numa região muito quente e penso em guardar na geladeira. Olha só, Tati, se for para os seus pets, tá? Você pode armazenar na geladeira esses petiscos. Mas se for para venda, né? Primeiro que você não vai poder fazer essa armazenagem, porque vai oscilar muito aí enquanto você for vender esse produto, né? Então pensa você vendendo um produto que estava na geladeira, o cliente vai chegar, talvez ele não guarde na geladeira, ele deixe para fora. Então o que vai acontecer? Como a geladeira ela é mais gelada que nossa temperatura ambiente, né? Vai acontecer também de criar umidade dentro desse saquinho de biscoito. E também vai correr o risco dele ter algum mofo, algum fungo, né? De uma forma muito rápida. Então, um produto seco, o biscoito, ele não precisa ser armazenado na geladeira se você garantir a durabilidade dele, certo? Como que a gente garante a durabilidade? Né? Não vou nem falar de análise laboratorial aqui, tá? Que também entra aí pra gente ter a garantia desse produto. Mas teste de prateleira. De que forma? Você faz uma massa de biscoito, armazena ele em diversos saquinhos diferentes, não precisa colocar tudo no mesmo saco, tá? Coloca em diversos saquinhos, anota a data e a cada 15 dias você vai lá, abre um daqueles saquinhos, abre o biscoito, faz uma análise dele, tá? Você vai conhecer o seu produto também, então ver se ele não tem, se ele não criou nenhuma, se ele mudou o aroma do biscoito. E é dessa forma que você vai aumentando a validade do seu produto. Carol, mas eu quero fazer com 6 meses, eu vou demorar 6 meses para vender um biscoito? Claro que não, né, gente? A gente vai aí começar fazendo prazo de validade menor e depois que você vai tendo a garantia, você vai aumentando a durabilidade até que você chegue aí no prazo máximo de validade do produto, tá? Então, acho que eu respondi a sua pergunta, né, Tati? Biscoito bem sequinho, você não precisa guardar na geladeira. Ele é fechado, em pote, hermeticamente fechado, ou então no saquinho zip, em um lugar fechado, tá? Tranquilo dentro do seu armário ali de produtos. Eu deixo o meu nunca exposto ao sol, mas eu sempre tenho em casa também os pacotinhos de biscoito. E eu deixo ele numa prateleirinha que não pega muita iluminação e tranquilo, tá? Eles são saquinhos zips.
e eles têm a validade de 6 meses. Tudo isso garantido com teste de prateleira e também com análise laboratorial. E esses produtos aí, eles têm a durabilidade hoje já, 8 anos a gente já tem a garantia. E a gente não utiliza nenhum tipo de conservante natural, tá? Que fique bem claro, são todos os produtos aí de farinhas integrais, própria proteína ou vegetais, e a gente consegue aí com segurança essa validade de 6 meses. Mais que isso, 100% natural, é bem difícil mesmo. A gente sofre com essa questão do prazo de validade, né? Que é o máximo aí que a gente consegue atingir, tá? Olha só, pode ser peixe-banana, curumata. Gente, eu não conheço esse peixe. Se for peixe de rio. Isso, assim, ó, para petiscos, a gente não tem aí uma restrição, né? Quando a gente fala de alimentação natural, sim, é um pouquinho mais restrito, por causa de cada nutrientes, enfim. Tem alguns peixes que são mais recomendados, tá? Mas no caso dos petiscos, não utilizando as espinhas, você pode, fazendo com os filezinhos, você pode utilizar qualquer um sem problema, tá? Boa noite. Cachorra, prenha e filhotes podem comer petisco? Podem sim, sempre opte, né, pelos petiscos naturais, né? Não podemos fugir disso, mas podem consumir sem problema, tá, pessoal? Sempre lembrando aí que a gente precisa ter um pouco de cuidado com o mel nos produtos, então quando você for oferecer para os filhotes, não ofereça com esse ingrediente, tá? Mas no geral aí os à base de proteína, com farinhas integrais, podem ser consumidos sem problemas, tá? Emília, né? A Rosana. Só dá uma minha bateria. A Rosana tá me falando aqui o que o dela curvou porque ficou muito fino. Ela fez um Kit Kat, virou uma cabana torta. Ela me mandou uma foto realmente, deu uma... Ela me mandou uma foto, eu vi esse produto e eu acredito que tem... Aqui. Deixa eu colocar aqui na minha bateria, pessoal, que meu carregador não está ajudando hoje. Sorte, olha, que é uma pessoa prevenida, né? Já trouxe um power bank aqui já pensando que às vezes pode dar algum tipo de problema. Não vou acabar a live antes do tempo, não. Então, só repetindo da Rosana, que ela mandou uma foto do bolo de Kit Kat dela e realmente ficou bem curvadinho. E olha aí, ela já achou um motivo, né, Rosana? Sobre alergia, quais são os produtos mais prováveis para alergia? Gente, eu já comentei aqui um pouquinho, né, desses 3 à base de proteína, de vegetal. Existem também algumas restrições quanto a alguns tipos de batata, mas na proteína, a mais alérgica que eu vejo hoje é realmente a carne de frango, tá? De aves. Sim, é uma minoria, né, que tem esse tipo de alergia, mas entre as proteínas, a que mais aparece é o frango. A cenoura também tem bastante alergia aí, acontece. E aí outros produtos mais específicos, assim, aí não tenho mensurado isso pra falar pra você, pra ser sincera também, tá? Olha a Jussara me perguntando, o atum para biscoitos pode ser em lata, no óleo ou na água? Sempre optem, quando for esse tipo de produto, eles em lata e em água, tá? Tanto a sardinha quanto o atum, eles podem ser utilizados. Mas, lembrando que contém aí sódio, né, dentro das latas, então elas são permitidas, vocês podem porcionar sim, só não exagerem, né? Então, assim, se você vai fazer um petisco pro seu pet, não faça sempre esse sabor, altere, né? Mas vocês podem utilizar para fazer um petisco, né? Uma latinha aí sem problema nenhum, até mesmo o nhoque, tá? Carol, os pets podem tomar água com gás? Por que vocês querem dar água com gás, gente? Da água filtrada, tá? Que é garantido. Vocês podem até mesmo aí, falando de petiscos, outra dica que eu vou
já que para nós não desfocar muito, outra dica que eu vou dar, já que você me lembrou aí então, né, dos líquidos, né? A Bom Pra Pets me lembrou, quero falar aí dos líquidos, que é uma ótima opção para você ter também para vender no seu negócio. São sucos, né? Ou até mesmo aí você pode criar drinks, né? Inventar uma forma aí de uma nomenclatura um pouco diferente para ser ainda mais atrativo. Você consegue fazer petiscos líquidos de uma forma muito rápida, muito prática. Nada mais que você fazer um caldo, seja aí com uma proteína, um vegetal, por exemplo, liquidificar, coar, né? Retira a polpa e você tem um líquido super saboroso. Também é um produto que você pode ter uma diversidade muito grande e vender ele de forma congelada para ter uma durabilidade maior do seu produto e você ter sempre ele à pronta entrega. Então, uma mistura aí de uma proteína com um líquido e mais um vegetal ou um temperinho fica super atrativo para eles e também é uma forma de você conseguir aí ter mais um produto diferenciado de uma forma super prática. Qual seria a espessura? A gente precisava de uma régua aqui para não dizer errado para vocês, tá? Amanhã eu prometo que na live, 8h30 da manhã, vou medir bem certinho ali. Eu já respondi essa questão, mas eu não lembro de cabeça, não quero falar uma coisa errada, tá? Ó, a Gigi falando, já vi cerveja para pet. Sim, tem o vinho também, tá? Tem uma marca aí no mercado que comercializa exclusivamente esse tipo de produto, que é bem bacana, também bem atrativo, não é natural, mas é aí uma forma, né, de oferecer e ter mais uma novidade para os nossos pets. Então se aproveitem aí desse mercado e façam, né, já dei uma dica aí, ó, você consegue até mesmo imitar um vinho, imitar uma cerveja, imitar um drink, café, também café é proibido, tá, gente? Mas eu digo a imitação. Então aí tem muita coisa pra gente poder criar em cima, tá? Se o cãozinho é alérgico ao frango, automaticamente ele vai ter alergia ao fígado de frango? Olha, possivelmente, tá? Olha, Bom Pet, obrigada. Eu que agradeço, gente. Adoro vocês mandando pergunta, porque realmente deixa a nossa aula muito mais enriquecida, tá? Cream cheese para recheio, pode cream cheese para recheio e também para cobertura. Tem aí a opção do cream cheese light já comercial, ou então a gente consegue fazer o cream cheese de kefir. A gente pode utilizar também mistura de ricota com iogurte para fazer recheio, para fazer cobertura. Tem muitas possibilidades, né? Vamos falar um pouquinho dos petiscos refrigerados e congelados, então, para não perder o foco aqui. Massas de bolo, né? Quantas massas, quantos sabores de massas vocês têm aí, que vocês comercializam, ou quantos vocês gostariam de ter? Uma maneira de você otimizar aí para você conseguir atender de uma forma rápida, né? Não só a pronta entrega um produto, mas você ter aí condições de atender um cliente, por exemplo, em 1 hora, 2 horas, é você fazer alguns sabores de massa, manter o mesmo modelo do bolo, mesmo tamanho, e você ter essas massas de forma congelada. É isso mesmo. A gente consegue aí fazer um congelamento de uma massa de bolo de até 30 dias. Então eu quero comentar como é feito na Chef de Animale, tá? A gente pode fazer de várias formas, né? Então ali na Chef de Animale a gente tem a saída, né, de alguns sabores que tem aí saída muito grande, como é o caso do de carne, o de frango e o de fígado. Entre todos os sabores que a gente tem, esses 3 é o que tem mais saída. Então, toda semana, né, de 1 a 2 vezes são fabricadas essas massas. Mas a gente tem aí bastante clientes que chegam em cima da hora e querem ser atendidos daquele sabor específico, né? Então a gente sempre tem uma massa fresca para atender a demanda do dia, né? Então a gente já tem ela preparada, a gente faz os cortes na hora e consegue fazer uma montagem em torno aí de uns 10 minutos mais ou menos.
e atender um cliente que até mesmo fica aguardando na loja. E para você conseguir atender toda a diversidade de sabores, você pode fazer o congelamento dessa massa. De que forma? Então vamos lá, vamos pensar aqui no seu cardápio. Para atender esse tipo de cliente, você aí não vai poder ter bolos tão grandiosos, né, pessoal? Até porque fazer o descongelamento dessa massa vai durar algum tempo. Então, você precisa pensar em quais os modelos. Então, o que tem mais saída? Bolos pequenos, certo? Então, esse aí é um bolo que você pode atender de uma forma muito rápida. Você faz uma massa, né? E você faz os cortes dessa massa, como é o nosso modelinho ali do quadradinho, né? O que todo mundo já conhece da Chef de Animale. Você faz o congelamento dessas massas já prontas em camadas, então eles vão ser deixados vão ser armazenados de forma fininha. Isso vai fazer com que o descongelamento desse produto seja muito mais rápido. Então você pode fazer o congelamento já de alguns tipos de massa. Então ali a gente deixa no máximo, dentro da Chef de Animale, no máximo 20 dias uma massa congelada. Então se não teve saída, se não vendeu mais aquele sabor, essas massas a gente tem parceria hoje com uma creche e também com ONGs que a gente envia, né? Então todo isso que não for armazenado ainda está seguro para consumo, a gente faz aí essa limpa, vamos dizer assim, no freezer a cada 20 dias. Então as massas de bolos mais saídas, a gente fabrica elas de 2 a 3 vezes por semana, tá? Então massas de frango, massa de carne, massa de fígado. Então esses são sabores que a gente sempre tem massas frescas para atender essa demanda. Mas às vezes eu vou ter um cliente que vai chegar ali e falar: eu quero um bolo de cenoura, eu quero um bolo de alfarroba. Então a gente consegue deixar algumas massas já congeladas que a gente consegue atender a todos nessa diversidade de sabores. Os recheios, tá? Eles também podem ser congelados quando for o caso, como o caso aí dos purês, né? Purê de batata doce, purê de abóbora, purê de cenoura, você também já consegue deixar eles porcionados do tamanho, da quantidade, né, que você vai utilizar para aquele bolo. Então também é uma forma de você ter esse produto sempre ali para poder atender a sua demanda. As coberturas, né, essas eu não recomendo você congelar. Isso porque as coberturas aí, dependendo muito, né, se não for o caso dos purês, for um cream cheese, for uma ricota, for uma base de iogurte ou mesmo se tiver gelatina, elas vão mudar um pouco a textura. Não que o produto não fique seguro, né? Mas a textura, o visual não vai ficar tão bonito. Então você pode manter esse produto refrigerado. Então assim, primeiro ponto que eu quero deixar bem claro nessa live, vocês têm que observar qual é a demanda, como que é esse processo, o que vocês vendem mais, como que vai funcionar para vocês. Eu tô aqui para dar algumas dicas e também aí expor, né, como a gente faz toda a sequência da Chef de Animale, tá? Olha só, Rosana, aí nesse caso, sai do freezer para a geladeira e dá tempo de atender o pedido para esse dia? Dá sim, Rosana. Isso porque as massas estão muito fininhas, olha aí a dica. Se você faz uma massa, por exemplo, você vai deixar um bolo desse tamanho congelado, ele vai demorar o quê? 6, 8 horas na geladeira para fazer esse descongelamento, tá? Então, a dica maior tá aí, tá, pessoal? Já congelem no tamanho das camadas, vai ficar muito mais fácil para você atender os clientes e ter essa diversidade. Os cream cheeses você pode aí manter na geladeira, né? O cream cheese, depois de aberto, ele tem a validade de 7 dias. Então, por isso que é interessante também utilizar os corantes em pó, né? Não um corante em forma de redução. A gente já vai falar um pouquinho sobre os termos técnicos. Não um corante em redução, porque você também vai ter a garantia da durabilidade desse tipo de produto, tá? Então, falando aí também não só das massas, né? Mas questão dos petiscos congelados, para você fazer alguns kits, né, que contenham, por exemplo, cupcakes, coxinhas, você consegue manter esses produtos congelados e fazer o descongelamento. Então assim, eu tenho um pedido hoje, quarta-feira, chegou um pedido agora, então vai ser um kit para amanhã cedo, eu retiro já todos esses produtos, né? A massa de bolo, o recheio,
os itens de coxinha, 2 cupcakes, vamos fazer exemplo assim, eu retiro, coloco tudo na geladeira e amanhã cedo eu faço a montagem e a decoração desse produto, tá? Ele vai ficar aí com a garantia, ter uma segurança no produto e também ele vai ficar com toda a beleza que o nosso produto merece, tá? Então sempre lembrando aí do congelamento, né? Muito importante para eu falar aqui. O congelamento, ele tem que ser feito de forma rápida, tá? É assim que a gente vai garantir a qualidade do produto. Carol, mas eu ouvi que não pode colocar um produto quente dentro do freezer. O que acontece? Qual que é o grande problema de você colocar quente ali dentro do freezer? Primeiro que você, vai colocar um produto, né, em alta temperatura dentro de um local que tem aí baixa temperatura. E se dentro do teu freezer tiver outros produtos, tá? Vamos pensar assim. Você não pode colocar esse produto tão perto, né, desses outros produtos para não oscilar a temperatura deles ou acabar até mesmo descongelando e depois congelando novamente. E também vai fazer com que o equipamento ele consuma mais para congelar aquele produto, até porque ele está quente, certo? Então assim, você não precisa colocar o produto ali, tipo, tirei do forno, cortei, aí você já se queimou no meio, né? Já foi pegar na forma com o cortador. Então assim, espera baixar um pouco a temperatura, mas não é baixar de estar frio ou em temperatura ambiente, tá? A partir do momento que ele baixou a temperatura, você já pode colocar diretamente no freezer, né? Não vou nem entrar aqui na questão de ultracongelador, que daí a gente já tá falando do equipamento que tem um alto custo, né? Então quem está iniciando normalmente não tem condições de comprar esse tipo de equipamento. Mas eu tô falando aí no seu freezer convencional, né? No geral, né, a gente falando aqui de questão de empresa, a gente precisa aí ter um freezer somente para matéria-prima que não foi utilizada ainda. Então as carnes cruas, você precisa ter outro freezer apenas para fazer o congelamento desse tipo de produto e ter outro freezer que vai ter o produto 100% finalizado e embalado, tá? Então otimizem o espaço de vocês. Eu preciso falar o que é o certo para vocês, né? E para vocês poderem aí organizar a produção e quem sabe comprar os equipamentos que realmente são necessários, tá? Vamos lá, deixa eu voltar um pouquinho aqui. A Débora, esse descongelamento não pode ser feito no micro-ondas? Débora, pode, tá? Mas tem muita gente que é contra o micro-ondas, então eu preciso alertar vocês também nesse sentido. Tem problema descongelar no micro-ondas? Esse produto ele vai estragar, Carol, né? Você vai perder a segurança do produto? Não, né, gente? Você não vai perder. Só que a grande questão é a validade posterior depois desse produto. É por isso que a gente faz esse descongelamento da forma correta, né? E realmente da parte da geladeira, tá? Descongelamento. Então, assim, congelamento rápido, descongelamento lento, tá? Então, essa é a melhor forma aí de você ter garantia no seu produto. Olha só, Carol, no caso do corante em pó no cream cheese, eu diluo o pó direto, coloco o pó direto ou eu diluo ele em um pouco de água? Depende do tipo de corante. No caso da cúrcuma, ela é muito estável, ela não deixa grumos e não tem a necessidade de você diluir, né, de adicionar nenhum tipo de líquido. Mas como, por exemplo, o pó de fada, que é necessário você adicionar um ácido, né, que acaba sendo um líquido, seja aí um vinagre de maçã ou então um limão, então vai ser necessário um pouquinho. A minha dica é quase nem diluir esse produto, é quase como hidratar, a gente já vai falar dos termos técnicos, que é uma pequena quantidade apenas para virar uma pastinha, porque claro, quanto mais umidade você vai colocar ali, mais ele vai perder a textura, a consistência, tá? A Camila, para alimentação natural, podemos congelar legumes, cenoura mais abóbora, descongelar na geladeira para produzir todos os ingredientes, depois embalar e congelar? Olha só, Camila, o grande problema é que você está fazendo 2 congelamentos aí, tá, desse produto. Então a minha indicação seria
Se você congelar a cenoura e a abóbora, quando você for fazer o processo da alimentação natural, é para já manter na geladeira até 3 dias e porcionar para o seu pet, não fazer o congelamento novamente, tá? Vamos lá. Carol, o pó de fada, eu nunca consegui um azul lindo. Eu nunca misturei. Gente, é o segredo do pó de fada, tá? Quando você compra o pó de fada, ele vem bem acinzentado. E ele é chamado desse pó de fada exatamente por esse motivo, essa alteração que acontece aí quando a gente adiciona um ácido, tá? Pode ser até mesmo um kefir, que funciona super bem, mas o ponto é aí que você precisa adicionar para dar essa coloração azul. Coloca aí, ó, se você quiser, pega agora o pó de fada, coloca umas gotinhas de limão, um pouquinho de vinagre, que você vai entender o que eu tô falando. Essa mistura, ela vai ficar quase um violeta, mas depois que você mistura ela numa mistura aí mais esbranquiçada, seja numa batata, no cream cheese, no iogurte, né, no inhame, ele vai dar essa tonalidade azul, tá, pessoal? Então agora, tem mais alguma perguntinha sobre o nosso assunto aqui? Eu quero falar um pouco sobre os termos técnicos, né? Termos que a gente já conhece da culinária humana, mas que a gente usa muito na confeitaria pet. Então, ó, hoje eu separei termos bem básicos mesmo aqui, que é uma forma de quem não conhece muito de cozinha também entender esses termos que a gente fala. Pó de fada você encontra ele na internet ou então em loja de produtos naturais, tá, pessoal? Não, até mesmo em empórios, tal, ele é um produto um pouco mais difícil de encontrar do que o pó de beterraba ou o pó de espinafre, por exemplo, tá? Mas na internet tem diversas opções e quem é aluno da comunidade Chef de Animale, basta perguntar ali na comunidade, tem diversas opções, já tudo separadinho para vocês ali. E os nossos alunos realmente são incríveis nessas partes da dica de onde comprar produtos, ingredientes, equipamentos, ó, arrasam demais. Até a gente acaba conhecendo bastante coisa. Olha só, fiz a receita do muffin, mas fiquei... não entendi. Mas ficou com retrovisor de vinagre e bicarbonato? Não entendi. Se puder mandar de novo aí. Então vamos começar falando de termos técnicos básicos da confeitaria pet, que com certeza você vai usar. Vamos falar primeiro do banho-maria. Essa técnica é uma técnica muito simples e muito usada. O banho-maria, ele pode aí ser feito para muitos produtos. Ele vai servir como, por exemplo, para derreter uma gelatina hidratada, ou então derreter, que o termo derreter, deixa eu só voltar um pouco. O termo derreter é o quê? Você pegar um produto sólido e transformar ele em líquido. Então tem vários produtos, tem vários ingredientes que a gente consegue fazer dessa forma, né? Como a alfarroba, a gelatina, um óleo de coco, uma manteiga. E como fazer um banho-maria? O banho-maria serve para você derreter esse produto de forma delicada. E o banho-maria também vai ser muito utilizado para você manter a temperatura de alguns ingredientes. O banho-maria nada mais é do que você ter um recipiente com água e outro recipiente onde você vai adicionar o seu ingrediente. Você pode fazer com a tampa fechada e ele é muito útil na nossa confeitaria pet, não só para derreter ingredientes, mas também para manter a temperatura de vários produtos, tá? Outro termo que eu quero falar para vocês é o branquear, né? Branquear ou escaldar. Esse termo aí, essa técnica, ela é bastante utilizada para a gente manter a conservação, né, de muitos vegetais. Essa técnica, ela é basicamente você deixar um ingrediente fervendo, né, em uma água fervendo, retirar rapidamente daquela água e colocar em água fria ou água com gelo. Isso serve para parar o cozimento desse ingrediente. Ele é uma ótima técnica
para você fazer o congelamento de alguns produtos, tá? Ou então você aí manter a coloração de vegetais, como o caso de brócolis ou até folhas verdes mesmo funcionam super bem. Então, para você utilizar na decoração de pratos ou fazer aí com pratos que são refrigerados, né? Ou o caso de sobremesas à base de gelatina ou até mesmo quiches ou coisas que você vai manter na geladeira e não vai fazer o congelamento, é uma ótima forma. E se você quer fazer, como o caso da nossa seguidora que perguntou agora da alimentação natural, de fazer o congelamento de vegetais, seja para a produção aí de algum petisco ou então para alimentação natural, a Camila, você pode também fazer dessa forma. Isso vai fazer com que o ingrediente mantenha a coloração e também ele não perca aí a umidade depois que é feito o descongelamento desse produto. Termo culinário: refogar ou fritar. O refogar ou fritar, ele consiste aí em você, seja numa frigideira ou numa panela, com o calor, fazer o refogamento, normalmente aí de uma proteína ou de um vegetal. Ele vai fazer com que o produto não tenha aquela coloração extrema assim, mas que ele mantenha o cozimento desse produto. Fritar é diferente de fritar em imersão, tá? Que fique bem claro. Fritar em imersão, quando a gente fala, é uma técnica que a gente não utiliza na culinária pet e sim na culinária humana, né? Que o fritar por imersão é você realmente fritar no óleo, tá? Então o termo fritar ou refogar, ele nada mais é que você fazer o cozimento, seja de uma proteína ou então de um vegetal, até mesmo alguns tubérculos, né? Alguns carboidratos. Você consegue fazer essa técnica. Ela é diferente do termo saltear. O saltear, você vai colocar normalmente em uma frigideira, né? Um produto que ele para ele fazer aquela crosta na parte de fora e na parte interna mantenha a suculência do produto. Essa técnica é muito utilizada para fazer, por exemplo, grandes pedaços de carne ou então na alimentação natural, onde a intenção é você fazer de forma muito rápida essa proteína, né? Não ter muito o cozimento dela. Já o assar, ela você fazer no calor seco, dentro de um forno ou até mesmo numa churrasqueira. Mas aí a gente não tem a adição de nenhum tipo de líquido, nenhum tipo de água e ela também é feita de uma forma mais rápida. Então a diferença desses três aí, espero que tenha ficado claro, né? Que a diferença entre o nosso refogar e fritar, saltear e o assar, tá? Então, os dois primeiros, né, tanto o refogar e fritar e o nosso saltear, eles são feitos no fogão, né? Em cada temperatura e em diferentes utensílios, e já o assar é pelo calor seco, feito no forno, tá? Vamos falar reduzir. O reduzir, ele é utilizado aí para fazer a evaporação de um produto. Ele serve para dar consistência, como no caso de molhos, ou então para trazer a concentração de um produto, como é o caso das reduções de corantes naturais, né, e de beterraba ou de tantos outros vegetais que a gente consegue fazer essa redução. Vai fazer com que ele fique bem concentrado e mantenha aí o poder de coloração muito alto para a gente adicionar nas coberturas, recheios e massas. Vamos lá, aqui vou passar alguns que são muito básicos, gente. Eu separei alguns aqui, mas né, peneirar, né, esse tipo de coisa eu não vou comentar muito não. Untar, né? Untar, ele aí você adicionar algum tipo de gordura, geralmente manteiga, né, utilizado na culinária humana, mas na confeitaria pet a gente usa bastante o óleo de coco. Ele serve para a gente conseguir retirar mais fácil produtos como massa de bolo de dentro das formas e da mesma forma que a culinária humana, na culinária pet, ele também é muito utilizado. Untar é diferente de forrar uma forma, né? O forrar uma forma seria aí a adição, por exemplo, do papel manteiga
que você também, o objetivo é o mesmo, né? Mas o interessante de forrar a forma com o papel manteiga em bolos é porque você consegue ter uma base muito limpa, muito fácil de trabalhar para o topo do bolo. Então, em itens, em massas de bolo da confeitaria Pet, que são massas mais pesadas, a gente normalmente faz dessa forma. Usa o fundo do bolo também para fazer a parte do topo, porque ela está mais lisinha, né? E está muito mais bonita do que a parte superior de quando a gente assou. Então, virando assim, a gente mantém o topo do bolo e usando o papel manteiga para forrar a forma, a gente consegue deixar ele muito bonito para fazer as decorações, bem niveladinho, tá? O termo triturar, gente, triturar é você reduzir um ingrediente, né? De tornar realmente ele em pedacinhos, né? Então, a gente granula, né, esse triturado. A gente faz aí diminuir bastante a espessura desse ingrediente. Ele pode ser feito com um processador, ou então com um pilão, ou até mesmo na ponta de faca você consegue triturar alguns ingredientes, como o caso de oleaginosas, né? Você consegue facilmente fazer ele na faca. Também é aí um termo que vocês vão ouvir bastante na confeitaria Pet. Isso porque o triturar faz com que a gente consiga adicionar produtos em menor quantidade, né? E também eles são ótimos para fazer a decoração. Além disso, o triturar, ele é muito feito aí para a gente diminuir o tamanho de vegetais, carboidratos para ser adicionados em massas ou então até mesmo fazer a base dessas massas. Quem assiste bastante aí as nossas aulas sabe que o triturar, o processar é muito utilizado na confeitaria Pet e facilita bastante no processo para você se tornar mais eficiente. Cobrir, gente, cobrir é você revestir um ingrediente com outro ingrediente, basicamente isso. Ele pode ser bastante utilizado aí na cobertura de bolos ou então para a gente fazer como um biscoito coberto com alfarroba em barra ou então o nosso docinho espelhado, ele também a gente cobre o nosso docinho com a base, né? A nossa maçã do amor também é um estilo de cobertura. Então, o cobrir, né, não é somente você fazer a parte do bolo, né, mas para todos esses outros produtos a gente também utiliza essa técnica. O derreter, que eu já falei aqui, já comentei, né, que é basicamente você ter um ingrediente sólido e querer aí pro método do aquecimento deixar ele líquido, né? Então aí também muitas coisas a gente usa essa técnica aí na gastronomia humana e também na confeitaria Pet. Olha aí, Rosana, diluir, tá? O diluir, ele é você colocar um ingrediente ou uma preparação em um líquido, diferente do hidratar. Porque o hidratar você vai, na verdade, impregnar um ingrediente com um pouco de líquido. Então a proporção é bem diferente, tá? Quando você dilui, você aí está adicionando uma grande quantidade de líquido. Quando você hidrata, é só realmente para impregnar aquela umidade no nosso ingrediente, seja ele aí, né, como uma gelatina ou então adicionar aí dentro de um pó para corante natural. Então é uma pequena quantidadezinha mesmo, tá? Incorporar também é uma técnica bem básica, que é você adicionar um ingrediente a uma preparação e movimentar de forma lenta, né? Então você incorporando aquele ingrediente àquela preparação de forma lenta, sempre a gente fala. Normalmente essa técnica é muito utilizada para fazer a inserção dos bolos, como a clara em neve, por exemplo, né?
onde você adiciona ali e vai incorporando de forma lenta para não sair esse ar que é o nosso poder de crescimento da nossa massa. Infusão. A infusão é você mergulhar o ingrediente em uma substância líquida quente. Muito feito aí. Para a gente poder fazer biscoitos, a gente pode colocar muitos temperos, por exemplo, para fazer essa infusão, ou também fazer essa infusão com chás, que fica super legal para a gente utilizar de líquido nas nossas receitas, tá? Modelar. O modelar é você trabalhar com aí uma preparação para deixar ela num formato, naquela forma particular que você deseja. Seja um docinho, uma coxinha, ou um croquete, ou um risoles. Então é você dar a forma para aquele produto, tá? Isso é o modelar. Rechear é preencher um ingrediente dentro de outro ingrediente. Então, não somente nas camadas dos bolos, por exemplo, mas também em coxinhas. A gente vai usar essa técnica aí para inserir na parte interna. Nosso bolovo, por exemplo, também o ovo de codorna é um tipo de recheio. Reduzir, né? A gente já falou desse método aqui, mas vou falar mais um pouquinho. Então, a redução é você fazer aí, manter um líquido fervendo para diminuir bastante, para que ele diminua o volume e você tenha esse poder de coloração ou então de concentração, seja do molho, seja do corante natural. E outro termo bem básico que eu coloquei aqui, que inacreditavelmente tem bastante gente que me pergunta, é sobre o termo reservar. Reservar, gente, é você ter uma preparação para você ter uma preparação. Quando você vai reservar ela, significa que você vai deixar de lado até utilizar posteriormente, tá? Então trouxe termos bem basiquinhos mesmo, que eu vejo que tem bastante dúvida e eu não poderia deixar de passar aqui para vocês, tá? E aí, alguma pergunta do nosso conteúdo de hoje? Olha só, separei bastante coisinhas diferentes para vocês hoje, para realmente explicar. Vocês sabem que a ideia aqui é ser muito transparente, poder mostrar os processos e poder tirar também todas as dúvidas, né? Amanhã tem receitinha nova às 8h30 da manhã comigo. E quem ainda não se inscreveu para nós participar dessa comunidade da confeitaria da Chef de Animales, sejam bem-vindos. Quem tiver alguma dúvida ainda, entra no nosso link, que a gente vai ter aí maior prazer em responder todas as suas dúvidas, passar todo o conteúdo que vai ser visto aí nesse curso. E eu tenho certeza que você vai aprender muito, muito, muito. Vai ter todo o meu suporte e da Betina e também o suporte da comunidade Chef de Animales, que é todo mundo muito fantástico, gente. Olha, o pessoal tem se dedicado demais. Eu fico muito orgulhosa de ver todos os produtos que vocês estão criando, que vocês estão reproduzindo, né? O pessoal se reinventando aí na confeitaria Pet. Muito obrigada pela presença. Tenha uma ótima noite. Amanhã, 8h30 da manhã, quero ver todo mundo comigo, que eu vou fazer um biscoitinho muito legal de abóbora. E ó, quem ficou comigo até o final, vou contar. Vai ser abóbora com manjericão. Vai aromatizar aí toda a sua cozinha, tenho certeza. E também os pets vão ficar doidos por esse biscoitinho. Obrigada pela companhia. Beijo. Até amanhã, 8h30 da manhã.